Olá, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre variáveis e constantes. Para isso eu vou abrir logo aqui o Eclipse, tá? E vou criar um projeto novo, como a gente já sabe, tá? Se você estiver usando outra ferramenta, repito, pode utilizar a ferramenta que você achar melhor. O nosso projeto vai chamar aula 04, com ele criado. Vou para o nosso primeiro exemplo. Vou criar direto o arquivo PHP. Vou chamar ele de exemplo 01. Fecho logo aqui. Por que é que eu fecho logo? É uma questão de boas práticas, tá, pessoal? A gente já fecha para não ter mais problema quando for chamar o programa, executar ele lá no local host, não ter problema de quebra de código. Então, boas práticas. Fez, fecha logo. Quanto à variável, a gente tem que ter algumas informações bem claras, tá? A gente tem mais de um tipo de variável. Esses tipos servem para armazenar o que você precisa armazenar temporariamente. Esse armazenamento vai ficar apenas na memória RAM, tá? Se você desligar o aplicativo ou mesmo o computador travar, a informação que estava lá é perdida. Então essa informação é a informação que fica na memória RAM. É, Ao invés de nós utilizarmos endereços complicados, as linguagens modernas elas nos disponibilizam maneira de você criar alias. O que é alias? É um apelido, tá? Então a gente está criando lá um apelido para trabalhar com isso daí. Então nós vamos ter variáveis inteiras, reais, booleanas, alfanuméricas. Não se preocupe, vocês vão conhecer todas essas daí. À medida que a gente for trabalhando, a gente vai falando sobre elas. Mas de antemão, o PHP ele não você não precisa declarar o tipo de variável, tá? O PHP não é uma linguagem fortemente tipada, tá? No termo dos usuários de PHP, eles dizem que o PHP é uma linguagem tipada dinamicamente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você vai utilizar a variável que cria ela, quando você pega o valor e coloca dentro da variável, automaticamente o, o compilador, no caso o servidor, vai tentar interpretar que tipo de variável você está colocando ali, que tipo de valor você está colocando dentro daquela variável, e aí ele vai automaticamente tipar isso dinamicamente, como o pessoal do PHP costuma dizer, ok? Vamos agora criar nossa primeira variável. No PHP, toda variável obrigatoriamente ela inicializa com o cifrão, tá certo, pessoal? Então, se você quer criar uma variável, coloca um cifrão. Daí por diante, aí você pode, o primeiro caractere, no caso o segundo caractere, tem que ser ou uma letra ou o underline, no caso sublinhado, como esses exemplos vocês estão vendo aí, tá certo? Daí por diante você pode colocar letras, números sublinhados, tá? Agora tem que evitar o espaço em branco, que não é aceito, tem que evitar o símbolo de mais, símbolo de menos, asterisco e outros, tá? Então, à medida que a gente for trabalhando, volte e meia eu vou estar relembrando essas regras que a gente precisa utilizar para criar nossa variável, tá certo? Então vamos para um primeiro exemplo bem simples, tá? Na aula passada a gente falou sobre get e post, tá? A gente viu que no caso do get, a informação vem na URL e no caso do post, a informação ela vai vir dentro do corpo da solicitação, tá certo? Mas hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai simplesmente entrar com o valor da URL e já na frente vamos passar via get a informação. Então a gente vai receber nesse arquivo aqui uma informação via get, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma variável. Essa variável vai chamar número 1, tá? Então tá lá, pessoal, ó. Melhor, vou colocar os caracteres permitidos, né?
as letras, underline e o número 1. Ele vai receber o que esse número 1? Esse número 1 vai receber uma informação que ela vem via get. Tá ok? E que informação vai ser essa? Aqui eu vou colocar tudo junto para diferenciar um pouco. Número 1, tá? Ou seja, poderia ser qualquer informação. Poderia, em vez de botar número 1, poderia estar colocando aqui nome, valor 1, não interessa, tá? Na realidade, este nome aqui não precisa coincidir com esse, tá? Boas práticas a gente sempre procura colocar. Vou entrar agora com o segundo número, número 2. Underline 2. Esse número também vai ser informado via get, ok? Perceba que os caracteres estão todos maiúsculos, tá? Para quem não está usando uma ferramenta, uma ideia como o Eclipse, pode ser que você precise lembrar sempre colocar tudo maiúsculo, tá? Porque a ferramenta ela está me ajudando, né? Quando eu coloco get, mesmo sendo minúsculo e dou enter, ele vai lá e automaticamente percebe que é tu querendo capturar a informação que está vendo via get e faz essa alteração, ok? Na sequência, a gente vai somar esses dois números, tá? Então, olha só, da outra vez, como foi que a gente fez no exemplo passado, na aula passada, se você voltar lá? A gente já pegou a informação que estava vindo via get e já imprimiu direto. Aqui não, a gente está pegando a informação, está colocando numa variável local, tá? Na sequência, eu vou fazer um processo com ela, que no caso é uma soma, tá bem? E aí, vou aplicar essa soma a uma outra variável chamada soma, tá? Então é muito simples, pessoal, ó, cifrão número 1, mais cifrão número 2, ponto e vírgula. Já tenho a soma dos meus valores, tá certo? Agora eu vou fazer o que? Eu vou simplesmente apresentar esse valor. Como é que eu vou apresentar esse valor? Você já conhece o comando print, tá? Vou botar apóstrofo aqui. Depois a gente vai conversar sobre apóstrofo e sobre aspa no PHP. Tem uma diferença entre eles, tá? Mas vou colocar aqui o apóstrofo. Na sequência eu vou colocar uma pequena frase, tá? A soma de... Vou botar um ponto. O que é esse ponto, pessoal? Esse ponto é para concatenar valores do tipo alfa. O que é concatenar? Simplesmente juntar. Em outras palavras, juntar. Eu tenho de um lado, por exemplo, um valor chamado Tadeu e quero concatenar com um valor chamado Pereira, tá certo? O que é que vai acontecer na hora do PHP interpretar isso daqui? Ele vai simplesmente perceber esses dois aqui, tá? E vai transformar num só, como se ele fizesse isso aqui, ó. Bem simples, tá certo? Então, na realidade, concatenar isso aí. Na realidade, não tinha espaço, né? Na realidade, ele vai deixar da maneira que eu concatenei, tá bem? Então, tá lá. Ele vai fazer o mesmo processo aqui, ó, tá? A soma de... Olha, preste atenção que eu botei um espaço aqui antes de fechar o apóstrofo, tá? A soma de... Aí eu vou botar lá, ó, cifrão, número 1. Aí vou botar o ponto novamente, vou concatenar novamente com quem? Aí eu vou botar a soma de número 1. Aí vou botar o símbolo de mais aqui, tá certo? Em vez de escrever o nome. Mais, ponto, cifrão, número 2. Concatenar novamente, ponto, igual. Aí por fim vou botar minha variável soma. Ponto e vírgula, lembrando sempre, finalizou uma linha no PHP, finalizou a linha no PHP, ponto e vírgula, finalizou linha, ponto e vírgula. Nunca esquecer disso, tá, pessoal? Por exemplo, se eu chegar aqui e fizer isso, o PHP vai continuar, ele vai entender que o comando começou na linha 7, mas terminou na linha 8. Como é que ele sabe que terminou na linha 8? Por causa do ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula é muito importante, ok? Agora vamos abrir o navegador, tá? Não está aparecendo aqui aula 14, no caso porque a gente criou agora, né? É só atualizar normalmente, sem problema nenhum vai aparecer.
tá bem? Cliquei e vamos chamar o exemplo 01. Olha, perceba que deu uma mensagem de erro. Por quê? Porque ele está esperando, tá? Se a gente for analisar, ele está dizendo existe um erro na linha 2 e na linha 3. Então vamos lá, linha 2. A linha 2 ele está esperando um valor que iria vir via get. E essa informação não chegou, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, né, pessoal? A gente pode entrar na mão mesmo aqui, ó, tá? Entrar com o valor na mão. Número 1 recebe 10. Vou dar um enter, tá? Ó. Quando eu dou um enter, agora ele só dá a mensagem na linha 3, que é justamente o que? Número 2. Ó, número 2, linha 3. Vou colocar lá. Como é que a gente coloca um segundo parâmetro? O segundo parâmetro, no get, a gente coloca o i comercial e bota o nome do segundo parâmetro. Número 2 igual a, sei lá, 20. Vou dar um enter. Tá lá. A soma de 10 mais 20 é igual a 30, tá? Então tá aqui, ó, o número 1 foi o 10, número 2 foi o 20. Então a soma de um com o outro, resultado 30. E se você perceber essa informação, é semelhante a essa, tá? Não tem diferença nenhuma, ok? Um detalhe que a gente tem que levar em consideração aqui é que eu usei o aspa simples ou apóstrofo, né? Se eu tivesse feito com aspa dupla, tá? Ou aspa normal, a gente poderia ter feito simplesmente dessa maneira, ó. A soma de cifrão número 1, aí mais cifrão número 2, símbolo de igual, cifrão, soma, tá? Para diferenciar um do outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui assim, ó, um traço, que é a primeiro print, segundo print eu vou botar 2 traço, tenho que botar um BR aqui, né? Isso, tenho que quebrar, vou quebrar aqui uma linha, tá certo? BR, ponto e vírgula. E vou botar o ponto e vírgula na linha 12. Vamos salvar esse rapaz aqui. Vou executar o rapaz aqui novamente, fazer a chamada. Opa, deu um erro aqui na linha 12. Vamos ver o que é a linha 12 aqui. Linha 12. Variável. Ah, tá certo, entendi aqui. Na linha 12 está dizendo que a variável cifrão número não existe. Realmente ela não tem nenhum valor informado, ela não é identificada. Na realidade é cifrão underline e cifrão underline. Também tem aqui, né? Cifrão underline, que foi o que a gente utilizou. Ah, perdão, soma não tem cifrão não, né? Soma é direto, tá certo? Vou salvar o pessoal aqui. Vamos atualizar agora, chamar novamente. Continua dando valor, a mensagem de erro. Então vamos lá, com calma, tá? Chamar aqui a variável número 1. Tinha colocado errado, né? Na realidade não é cifrão número. Olha aí o erro. É até legal que a gente está fazendo aqui no momento. E vocês já estão percebendo que a gente já começa a trabalhar tentando resolver os problemas, tá? Isso é normal, tá, pessoal? Tá aí, o resultado. Soma 1 era o que já tinha, soma 2. O detalhe entre soma 1 e soma 2 vai estar aqui, ó, que a soma 1 eu usei o apóstrofo e botei o ponto para concatenar os valores. Aqui na aspa mesmo, na aspa dupla, tá? Eu coloquei os valores direto e ele no momento da compilação, no momento que o servidor foi tratar nosso arquivo PHP, como a gente viu na aula passada, ele fez o tratamento. E o tratamento percebeu que se eu tenho um apóstrofo, então eu vou pegar as possíveis variáveis e trocar pelos seus valores, tá? Então,
Número 1, o valor era 10. Número 2, o valor era 20, se eu não me engano, não é isso? Isso, era 20. Então, ele, no momento que ele vai, antes do print, ele analisa o conteúdo e faz essa troca pelos valores, tá? Então, quer dizer que se eu tivesse feito isso aqui, ia dar problema? Se eu botar o apóstrofo e repetir todo esse processo aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui 3 traço e vou fazer o que? Eu peguei o mesmo print da linha 12, só que agora em vez de estar utilizando as aspas, estou usando o apóstrofo aspas simples, tá? Perceba que na linha 12, o que não era variável apareceu de azul. O Eclipse está nos marcando de azul, tá? Está nos mostrando de azul. Já na linha 14, tudo está de azul, tá? E o resultado também vai ser diferente. Eu vou salvar, lembrar sempre, salva, tá? Vou atualizar. Olha, esqueci. Vou botar uma quebra aqui que eu acabei esquecendo, tá certo? Vou botar uma quebra aqui. Print. BR. Salvei. Vamos atualizar aqui. Então tá lá, ó. A soma 3 não está aparecendo 10 mais 20, está aparecendo cifrão número 1 mais cifrão número 2 igual a soma, tá? Por que isso aconteceu, pessoal? Justamente por isso, porque o Eclipse já está nos fazendo um preview, tá? E essa é a vantagem de utilizar um IDE. Ele já nos auxilia no desenvolvimento. Ele já está nos dizendo que na realidade o PHP na linha 12 ele vai procurar as possíveis variáveis e trocar o valor da variável, trocar a descrição da variável pelo seu valor. Já na linha 16 é apóstolo, tá? Estou dizendo para o PHP que é o seguinte, meu irmão, mostra do jeito que está aí, não altera nada, tá? Então é importante a gente perceber essa diferença entre um e outro, ok? Bem, agora a gente vai começar um novo exemplo para explicar constante, tá? No PHP existe uma diferença básica entre constante e variável, que é o cifrão. Na constante não vai ter um cifrão, tá certo? Mas todo o processo que a gente utilizou com a variável, a gente pode utilizar com a constante. O que diferencia é que a variável, como não já está dizendo, o valor que é colocado nela pode mudar no decorrer da sua existência. Já uma constante, o ideal é que você já tenha essa informação definida desde o princípio. Então você vai lá e coloca. Para o nosso exemplo, então, a gente vai criar um novo arquivo. No caso, PHP mesmo. Vou botar aqui exemplo underline 02. Finalizou. Boas práticas. Se abriu a tag do PHP, fecha logo, tá ok? Agora eu vou fazer o que? A gente vai declarar uma constante. Qual vai ser o problema que a gente vai resolver? A gente vai receber o raio de uma circunferência e baseado nesse raio a gente vai calcular a sua área, tá? Então, qual é a fórmula para se calcular a área de um raio? Perdão, a área de uma circunferência. É você pegar o valor do raio, elevar ao quadrado e multiplicar pelo valor de π. Todo mundo sabe que π é uma constante, não é isso? Então a gente vai começar o exemplo definindo logo essa nossa constante. Então, como é que a gente cria uma constante? Com a palavra reservada, na realidade é uma função que a gente utiliza, que é o define, fechou. Aí aqui eu vou botar o nome da minha constante, π. Espaço, agora eu coloco o valor da minha constante. Π, o valor de π é aproximadamente 3,14159, ponto e vírgula. Beleza, agora eu vou pegar o raio. Esse raio eu vou colocar ele dentro de uma variável que se chama cifrão raio, tá certo? Assim como no outro caso, eu vou receber essa informação via get. Então eu vou colocar lá cifrão underline get e a informação que eu vou receber também vai se chamar raio, né? Só relembrando que o nome da informação que você recebe via get ou via post não necessariamente precisa ser o nome da variável, tá? Mas
é uma boa prática sempre vocês procurarem colocar nomes iguais. Bom, a primeira coisa que a gente falou é que a área é o raio ao quadrado vezes π. Então, vou criar uma nova variável aqui. Melhor, vou utilizar a mesma variável. Não é uma variável, então o valor dela pode mudar durante todo o percurso, tá certo? Então, eu vou dizer que raio vai receber raio vezes raio. Existem funções para você elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada, tá? Mas no momento a gente não vai falar sobre isso não. Então, olha só, se quando essa página for chamada, eu passar o valor de raio como 2, o que vai acontecer? Ele vai pegar, vai aplicar o 2 à variável raio. Na sequência, na linha 4, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 2 vezes 2, 4, não é isso? E esse valor ele vai atribuir novamente a raio. Então, a partir da linha 4, o valor de raio passa a ser 8. De raio passa a ser 4, não é isso? 2 vezes 2, 4, tá certo? Então, a gente já tem o raio elevado ao quadrado, a gente já tem o valor de π, que é a constante. Agora, vamos fazer o cálculo da área. Qual é o cálculo da área? A área é igual a π, que é a nossa constante lá. Lembrando que o PHP aqui é sensitive, tá, pessoal? Se eu botar maiúsculo, tem que ser maiúsculo. Área é igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado a gente já calculou, só vou colocar aqui raio. Tranquilo? Agora vamos só apresentar o resultado, não é isso? Ó. Vou colocar um print aqui, tá? E vou colocar na sequência aqui uma sem acento, tá, pessoal? Circunferência com raio. Aí eu vou botar minha variável, ó, como estou botando aspa dupla, eu posso colocar o valor direto, né, ó, com raio. Aí o que vai acontecer aqui nesse momento, né? Quando ele for interpretar esse código, ele vai verificar que aqui é uma variável, ele vai trocar o nome cifrão raio pelo valor que eu coloquei em raio, tá certo? Continuando, né? Uma circunferência com raio, cifrão raio, tem área de... Aí eu vou colocar cifrão área, tá? Que é outra variável lá, tá? Só percebendo que o próprio Eclipse deixa raio e área em letras escuras, né? Em letras pretas, enquanto que o restante fica tudo em azul, ok? Isso quer dizer que o que está em azul, o PHP não vai compilar, vai tratar do jeito que está aí. Já o que está em letras pretas, que seriam cifrão raio e cifrão área, ele vai trocar pelos seus valores que estão armazenados nessas variáveis, né? Você vai buscar informação lá na memória, tá? Bom, vou salvar aqui, tá? Sempre lembrar de salvar antes de testar. Vou para o navegador. Vou voltar aqui. Perceba que eu vou chamar o exemplo 2 e vai dar um erro, né? Normal, tá? Qual é o erro que está dando? Na linha 3. Vamos lá para a linha 3. Opa, eu não passei o quê? Não passei, no caso, o valor que eu quero como parâmetro aqui via get, né? Então, eu boto lá, ó, interrogação, área igual... vamos colocar o valor 2, como a gente tinha falado lá, não é isso? Então, tá lá, ó. Vou chamar da Enter. Vou dar um Enter agora para atualizar. Escrevi errado o nome raio, área. Ah, é raio, não é área, né? Aí é complicado. Tô querendo receber uma coisa que não existe, né? O parâmetro aqui tem que ser raio. Pronto. Uma circunferência com raio 4 tem área de 12. Olha só, né? Eu cometi um erro lá na descrição. Uma vez que eu passei 2, né? Eu passei 2. Aí o que aconteceu aqui? Na linha 4, eu multipliquei 2 vezes 2, aí esse virou 4. Esse 4 está aparecendo aonde? Está aparecendo aqui, né? Só para não coincidir com o número da linha lá, eu vou colocar aqui, sei lá, 3, tá certo? Então tá lá, ó. A circunferência com raio 9, na realidade não é com raio 9, eu passei 3. Por que está aparecendo 9 aqui? Vamos entender. Na linha 3 ele recebeu 3.
colocou em raio. Depois ele fez o que? 3 vezes 3, 9. E aplicou esse 9 ao raio, tá? E esse valor aqui foi o último aplicado ao raio, então é o que está aparecendo aqui. Então, desta maneira aqui, a gente está cometendo uma falha no código, tá certo? Vamos fazer uma mudança bem simples, tá? Vou colocar aqui na linha 4, em vez de ser raio recebendo raio vezes raio, eu vou colocar raio 2, que seria raio elevado ao quadrado, recebendo raio vezes raio. E aqui na linha 5 também tenho que alterar para ele fazer o cálculo correto, ok? Salvar, né, pessoal? Sempre salvar e atualizar aqui. Agora deu certo, né? Tô passando o 3, raio 3. Se eu passar o 2, vai dar mais ou menos 12, porque na realidade a gente tem que lembrar que é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 3.1415,9, vai dar mais ou menos esse valor aqui, ok? Bom, então o conteúdo dessa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, coloquem aí abaixo do vídeo, que sempre que possível tentarei responder o mais rápido, tá?